família está reunida, tem cura, tem restauração, tem renovação, tem avivamento, tem libertação, tem salvação de vidas, mas quando a família está reunida. Por isso, eu quero dar sequência a essa série de mensagens falando sobre a família da fé e os relacionamentos. Semana passada falei sobre a família da fé de uma forma introdutória e hoje eu desejo falar da família da fé no âmbito de relacionamentos. E os relacionamentos, e eu quero tirar como texto base dessa mensagem Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Vou aqui delimitar, apesar de falar do 1 ao 17, quero ler apenas do 13 ao 17. Enquanto se procura, estamos precisando de tantos voluntários. Se você quer atuar, quer trabalhar no reino de Deus, servir com alegria, olha, diga pronto, estou pronto. Sabe, olha, onde precisa. Às vezes a gente fica esperando, o pastor tem que vir a mim. O pastor vai, muitas pessoas. Mas em particular eu tenho despertado meu coração, desejo de todo mundo estar trabalhando, sabe? Porque tem trabalho, tem muito trabalho, tem muito trabalho mesmo. Então, não sei falar, tem frentes para quem não sabe falar, sabe? Eu não sei orar, tem frente para quem não sabe orar. Algo que eu tenho tentado desenvolver aqui na nossa casa, não apenas na quinta-feira, mas é o retorno do ministério de intercessão, né? Quantas vezes vocês já me ouviram falar esse ano aqui, olha, vem, você está disposto, venha, dá um pronto. Então, olha, nós precisamos desenvolver esse ministério de intercessão, que eu penso que é algo muito especial para a vida e espiritualidade da igreja. Então, está aí, mais uma vez, se você quer servir, dá um pronto, fala, pastor, em que posso ser útil? O que posso ser útil? E aí a coisa flui com maior tranquilidade. Colossenses 3, do 13 ao 17, diz algo muito especial e eu quero ler com vocês. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A família da fé e seus relacionamentos. A família da fé e os seus relacionamentos. Olha, eu penso que falar da igreja como família é algo que de fato dá um norte para a nossa forma de nos movermos como igreja institucionalizada. Como terminei semana passada, inicio essa mensagem dando um testemunho do que ouvi de um grande homem de Deus em uma conferência ao abordar sobre aquilo que foi, como se enxerga a igreja do Senhor em nosso tempo. E ele falou que a igreja do Senhor já foi vista como um grande armazém, onde as pessoas iam e se acumulavam. E nós vimos os cultos durante a semana lotados. Eu tenho alguns livros, e um desses livros é do Dr. Martyn Lloyd-Jones.
e dos livros que mexem muito comigo, incrível que pareça, não só pelo seu conteúdo, mas por sua capa, é uma foto da igreja onde aquele homem pregava dia de semana extremamente lotada. Pouco se ouvia música, era um ou outro cântico congregacional, e ali automaticamente já entrava naqueles estudos bíblicos e que trazia uma grande multidão à igreja porque estavam sedentos por ouvir a palavra de Deus. Nós não enxergamos isso de forma mais comum. Enxergamos isso até em um ponto e outro, mas para a igreja Armazém, algo se mostrou ao longo do tempo, que pela forma, a falta de distribuírem aquilo que estavam recebendo, às vezes acabavam gerando problemas internos terríveis, problemas com religiosidade, problemas com sentimento de posse. Quantas igrejas foram enfraquecidas porque famílias fortes acabavam crescendo demais e acabavam determinando os passos que a igreja deveria tomar. E quando uma direção era dada que iria contra aquilo que eles pensavam, imediatamente havia uma articulação para que aquela ideia fosse destruída, porque havia uma religiosidade, havia um sentimento de posse, havia um sentimento de sempre tocar da maneira como eles entendiam. Quantas igrejas viveram isso? Aqui no Brasil nós temos exemplos muito claros desse movimento, até ali ano 2000, 2005, quando entraram alguns outros movimentos interessantes. Primeiro, lá atrás, a partir da década de 90, com os movimentos chamados comunidades, igrejas, e quebraram esses preceitos de ser igreja armazém, e passaram a ir muito no que tangia a adoração, louvores novos, diferentes, não há Deus maior, que por sinal ontem perdemos que foi um grande pilar para todo esse movimento, que foi Sérgio Claro. É Sérgio? Isso, é Cláudio Claro. Videira, videira, videira. Quem não lembra? Todos os cultos cantavam videira, o povo não ficava chateado por isso, era algo diferente. Hoje em dia, que se cantarmos a mesma música 2 semanas, já fala, tá repetindo a música de novo? E lá atrás era todo domingo nós cantávamos aquelas músicas. E foi algo despertador, mas ainda não tinha conseguido levar a igreja, mais uma vez, à rua. A igreja se situava como um grande imã, e as pessoas que queriam ouvir do evangelho que fossem as igrejas. O máximo que acontecia de movimentos eram os NEBs, o que evoluíram e posteriormente se tornaram células. NEBs com uma forma mais detalhada, mais pedagógica, mais sistemática. Os mais antigos de 30 anos assim, já lembram ainda do NEB. Tem gente aqui que pegou NEB? Tem gente que pegou NEB? Ninguém pegou NEB? Que isso? Eu peguei NEB. NEB era uma forma onde se estudava o Evangelho de João em 5 encontros. Se abria uma casa, olha, Biel, que coisa interessante. Se abria uma casa, aí davam um livrinho sobre João, e esse livrinho vinha um mentor, e ele começava a convidar, inspirava o dono da casa a chamar os vizinhos, familiares, e um dia da semana, no melhor horário para eles, esse mentor ia naquele lugar, ia falando do Evangelho, e essas pessoas recebiam um resumo do Evangelho de João, e era legal que não era só ouvir, se trabalhava também eles exercitarem, porque existia um complete, e a pessoa ali tinha que se atentar àquilo que o mentor estava falando para completar, mas era uma forma de forçar a pessoa a ler a palavra, porque alguns completes era para você ir na Bíblia
e verificar o que dizia naquele versículo, e você ali desenvolvia aquilo que estava sendo dito. Eram 5 encontros, e no 5º encontro se fazia o apelo, dizendo: você que quer reconhecer Jesus. Hoje a gente chama reconhecer Jesus, no sentido de que foi Cristo que nos aceitou primeiro, Ele que nos amou primeiro. Mas antigamente nós falávamos aceite o Cristo, no sentido que você tem essa possibilidade. E aí começou a mudar um pouco, no máximo na igreja Armazém era o NEB. Mas aí veio a partir do ano 2000 até 2008, com muita força, os movimentos de multiplicação da igreja. E nesses movimentos, o que se destaca mais em todos esses movimentos foi o avivamento da igreja de Lake Road, nos Estados Unidos, da igreja em Coreia, que por sinal essa semana perdemos também o reverendo David Yong Cho, o pastor que encabeçou esses movimentos de multiplicação de igreja. Era, até um tempo atrás, o pastor da maior igreja do mundo, a Igreja do Evangelho Pleno de Seul, Coreia do Sul. Então, quantos pastores brasileiros foram para lá para entender aquele fenômeno das pessoas às 4 horas da manhã estarem em um templo lotado, de 50 mil pessoas, uma reunião que durava 45 minutos, e depois, quando chegava às 5 horas, já tinha 50 mil pessoas dentro do templo, e quando saíam para ir embora, percebiam que já tinha uma fila que dava quase 50 mil pessoas prontas para entrar de novo na igreja. Os montes de oração na Coreia. Esses movimentos, aí surgiu o movimento de Bogotá, Colômbia. E aí César Castellano, pastor, reverendo César, apóstolo César Castellano, e aí começaram a se mover em muitos processos de multiplicação. E chegou no Brasil, e chegou como G12, M12, Arca, e dentre outros movimentos de multiplicação, a central de BH recebendo muito bem, desenvolvendo o que chamam de DNA. E a igreja começou a ver que não podia mais ser armazém, mas agora ela teria que se multiplicar. E aí se então firmou uma visão de igreja, não que eles chamavam de fábrica, mas a minha conotação, a minha percepção, uma igreja fábrica, uma igreja que produz o tempo todo, tem que multiplicar, você tem que abrir a sua casa, você tem que fazer discípulos, você tem que consolidar, você tem que preparar, você tem que enviar, você tem que isso, tem que isso, tem que isso, até que então, passado mais de uma década, alguns frutos, nós ainda enxergamos como hoje, como a Igreja Batista da Lagoinha, pastor Márcio Valadão, passando dos 100 mil membros. Igrejas espalhadas no Brasil inteiro, que explodiram de uma forma extraordinária. Mas ao tempo que explodiram, se percebeu que nesse movimento, daquilo que seria um cuidado muito especial, muitas pessoas começaram a ficar no caminho, porque alguns focavam mais na meta do que no cuidado. Então qual é a meta? É o multiplicar, mas a igreja é o cuidado mútuo, é o relacionamento, é o empoderar para enviar, mas é o acompanhar para cuidar. E muitas pessoas começaram a se ferir com isso, e hoje chega um ponto de não quererem nem mais a instituição. Juntamente com o movimento da multiplicação no Brasil e no mundo, cresceu um movimento do que chamamos de desigrejados. Nelson Bomikar, pastor Nelson Bomikar, aborda muito bem no seu livro Os 100 Igrejas.
E é muito interessante isso, porque é o tempo que a igreja está se multiplicando, está crescendo, tem que fazer discípulos. Muita gente também ia ficando de lado para trás, porque não conseguia multiplicar da forma como multiplicava. Então, se não multiplica da forma que tinha que multiplicar, então vai para fora, né, fecha isso, fica no cantinho, faz isso, faz aquilo. E a igreja começou a desenvolver patologias doentias no seio dela. E aí, segundo o pastor, um dos fundadores de Jesus Culture, ele diz o seguinte: agora a igreja compreendeu aquilo que o Evangelho diz, que a igreja tem que ir mesmo, ir fazer discípulo. Mas a igreja não pode ser armazém, não pode ser fábrica. A igreja precisa ser família. Porque a família empodera os filhos para ir, mas mostra que tem sempre um lugar para eles voltarem, para eles ficarem, para eles se cuidarem, para eles se tratarem. O significado da palavra igreja, no grego, eclésia, é os tirados para fora. No Antigo Testamento, tentando aproximar o significado de eclésia, fala sobre assembleia. Então, a reunião daqueles que temem ao Senhor e que o servem de coração. Mas eclésia diz, daqueles que são tirados para fora, daqueles que vêm do mundo, se reúnem nessa assembleia, mas que compreendem que a sua missão é fora. Pregar o Evangelho com todo o coração, demonstrando que um dos propósitos da Igreja Família precisa ser o discipulado, o evangelismo e missões. Que por mais que aqui nós estejamos recebendo, celebrando, compartilhando, se nós nos trancarmos em quatro paredes, a tendência é que nós percamos o sentido do ir. E esse sentido não pode se perder. Por isso, quando nós tratamos a igreja da família da fé como uma família, algumas coisas saltam aos nossos olhos. Primeira delas, quando tratamos a igreja não como armazém, não como fábrica, mas como família, nós despertamos em cada um a responsabilidade consigo mesmos e com os outros. Diga assim comigo, há um despertar de responsabilidade consigo mesmo e com os outros. Quando tratamos como família, cada um tem a sua responsabilidade própria e que, ao ser desenvolvida, também acaba corroborando no todo. É assim também nas nossas famílias biológicas. Quando a maioria da família não ajuda, não há um compartilhar, não há um celebrar ali, não há um repartir, há um peso sobremaneira em uma única pessoa. E a tendência é que a pessoa, infelizmente, com o tempo, acabe se estressando, acabe se cansando e se adoecer para tudo. Cada um em uma família possui a sua responsabilidade. A olhar para si mesmo e dizer, olha, eu preciso desenvolver isso, eu preciso fazer isso, eu preciso me aperfeiçoar nisso, eu preciso tomar cuidado nisso. E por quê? Porque se eu tomar esses cuidados, se eu fizer aquilo que é necessário fazer, a família será edificada. Quantas famílias biológicas, olha, eu não sou o grande líder, no grande exemplo na família biológica, para se dizer, porque, olha, pela misericórdia do Senhor, eu sou muito bem tratado dentro da minha casa, sabe? Até o Brian nascer, eu era o único alfa lá em casa. E depois que o Brian nasceu, ele tenta às vezes tirar esse posto meu, mas eu falo, aqui não.
O único alfa sou eu, hein? Quando você tiver a tua família mesmo lá, cara, aí, aqui sou eu. Mas pela misericórdia do Senhor, eu sempre fui muito bem tratado. Cuidado. Ajudo naquilo que eu percebo e quando deixam chegar lá junto, para assomar e ajudar. Na maioria das vezes as minhas funções são outras. Mas eu lembro que quando meu papai não podia ir trabalhar, nós filhos tínhamos que fazer tudo dentro de casa. Os mais velhos faziam comida quando meu pai não podia. Um lavava, toda semana tinha que lavar banheiro, então havia uma escala da lavagem do banheiro. Quem lavava o banheiro, na maioria das vezes era eu, que eu ficava mais em casa, então eu lavava banheiro. Todo dia tinha que varrer a casa e passar. Agora é feito os móveis de MDF, mas antigamente era madeira purifórmica, ou folha. Então todos os dias a gente tinha que limpar os móveis, os da fórmica, com pano, que não existia. Quem tinha Veja naquele tempo? Então a gente ia lá e tinha que tirar tudo, tinha que ficar limpo. E quando era folha, tinha que passar o lustramóvel todo dia. E olha, olhava-se assim, ó. Tem poeira, tira. Passa o pano seco, joga o lustramóvel, não deixa porque vai manchar. Então joga e espalha rápido. Passou tudo? Espera alguns minutinhos para firmar, vem com o pano seco e vem dando brilho. Quem já viveu isso? Dá brilho. E aí no final você ainda tá tranquila. Cozinha, todos os dias não podia ter louça na pia. Comeu, lava, comeu, lava, comeu, lava, comeu, não acumula, comeu, lava, comeu, lava, comeu, lava. Por que não lavou? Por que não lavou? E panela? Panela foi aprender a lavar agora, depois de velha. Não, eu estou assim, abrindo meu coração para vocês, né? Porque a gente às vezes se coloca como os grandes, olha como... Não, a gente tem falhas também, tem várias falhas na caminhada. Panela não podia ter uma gordura. Mas cada um desenvolvia. E por fim, lá em casa, todo dia tinha que varrer o quintal. Exatamente todos os dias. Todos os dias. Mas uma coisa que eu lembro, que todo mundo tinha a sua função. O que me chama a atenção nessa criação que papai deu, que não tem a ver com o que fazia, tinha que ver que todo mundo tinha que fazer alguma coisa. Todo mundo tinha que fazer alguma coisa. E eu lembro que ele falava assim, vocês têm que fazer porque a mãe de vocês está trabalhando. Ou vocês querem que ela chegue e faça tudo. Vocês nasceram homens, mas vocês precisam aprender isso. Eu sou o único lá em casa que não sei cozinhar, já falei essa é a minha derrota aqui. Porque era o mais novo, ele não deixava chegar perto do fogão, né, Wanda? Mas os mais velhos todos sabem cozinhar. E eu falei que um dos desejos da minha vida, depois que acabar essa pressão que estou vivendo, é ir para o curso de culinária e virar um Masterchef. Estou nessa missão, ainda vou cumpri-la. Cada um tem o seu papel, é o senso da responsabilidade consigo mesmo, com os cuidados que precisa ter, com a atenção que precisa ter, e os cuidados com o próximo, com o outro. Porque se eu faço o que eu preciso fazer, se eu tomo cuidado com aquilo que eu preciso tomar, eu estou edificando a minha casa. Não existe uma casa saudável quando o peso maior só está sobre um. Alguns gostam de abraçar o mundo, mas não seja desses.
Existem igrejas que só um ou outro faz, não seja essa casa, essa igreja. Todos precisam servir. Tem pessoas que poderão servir em N situações, terão dificuldades, talvez servir num púlpito, numa demonstração mais de exemplo, por questões ainda que estão ajustando a vida, mas a casa é grande, tem muita coisa para fazer, então sirva. Em pegar uma água, em pegar algo, em fazer algo, em dar uma pintada, em fazer uma visita, em desenvolver um culto no lar, em desenvolver algo que aproxime do próximo e que leve o evangelho. Sirva! Assuma a responsabilidade. Não, eu não posso jogar sobre o outro o peso demasiado. Eu preciso equilibrar essa balança. Eu preciso tentar fazer alguma coisa que traga edificação e que minha família seja uma família saudável. Uma família saudável. Depois dá uma olhada para o que eu estou apontando ali. Ó. É na porta. Segundo ponto, busque a perfeição, mas não adore o perfeccionismo. Fale comigo, busque a perfeição, mas não adore o perfeccionismo. Numa casa existem problemas. Colossenses está dizendo isso. Tem pessoas que pensam diferente. Tem pessoas que fazem coisas que só Jesus. Mas esses mesmos que fazem essas coisas que só Jesus, também conseguem fazer outras coisas extraordinárias. Por isso, o caminho de uma igreja família, uma família da fé, uma igreja saudável, uma família saudável, é buscar em todo tempo dizendo, vem aqui, se aperfeiçoe, vamos lá, eu vou te ajudar, busque fazer isso, busque fazer com excelência tudo aquilo que você está desenvolvendo, mas olha, aquele que aumentou, aquele que está conduzindo, não pode adorar o perfeccionismo, porque pode cair ou pode desembocar em um erro mortal que é achar que só é bom aquilo que ele faz, do jeito que ele faz, da maneira que ele faz. Eu fiz isso. Por que fez desse jeito? Você tinha que fazer desse jeito. Mas esse jeito também ficou legal, não gostou? Não gostei. Por que não gostou? Porque não foi do jeito que eu gosto que seja. Não existe mais espaço para isso. Na ECL nós aprendemos que o testar é o novo planejar. Não foi isso, né? Testar é um novo planejar. Sociedade 4.0 está se propagando isso direto. O testar é um novo planejar. Por que o testar é um novo planejar? Porque celebra os acertos, mas que compreende o erro, porque entende que o erro está na caminhada. Eu não posso celebrar o erro. Eu compreendo e trago para perto para tentar ajustar. Não existem pessoas que entrem perfeitas. Numa família da fé, existem pessoas que vão entrar que são viciadas em cocaína, em drogas, são viciadas em conteúdos midiáticos, são viciadas em determinados palavreados, são viciadas em drogas ilícitas, são às vezes mentirosos, são às vezes caluniadores, às vezes são até mesmo pessoas que têm o mau costume, a falha moral esqueci a palavra, então roubar, ponto, acabou. Tirar o que não é dos outros, o que é dos outros. Existirão pessoas que entrarão que gostam de falar demais. Existem pessoas que entrarão que têm uma forma de se enxergar diferente da nossa,
que gostam de usar coisas mais estranhas, mas que é aquilo ali, se sente bem. E nós vamos, o que vamos fazer? Nós vamos levá-los à perfeição da fé. Olha, sede santos, sede perfeitos como o Senhor vosso Deus é perfeito. Mas nós não vamos adorar o perfeccionismo dizendo, você só pode estar conosco, você só pode congregar conosco, você só pode se pertencer a essa realidade, se você já for perfeito desse jeito. Tem pessoas que vão falhar, tem pessoas que vão olhar torto, vão entrar na igreja e vão falar aquilo que não deveriam falar, vão enxergar da forma como não deveriam enxergar, vão agir da maneira como não deveriam agir. O ponto é, ali quando ele estiver, ele vai receber, ela vai receber em todo o tempo a palavra do Evangelho. Os crentes maduros na fé não vão ficar repelindo a pessoa, mas à medida em que ela ou ele se entregar, ou se entregarem, esses maduros na fé vão conduzi-los àquilo que é o Cristo, a pensar como Cristo pensa, a andar como Cristo anda, a falar como Cristo fala. Não tem como querer que as pessoas entrem em uma família da fé e que já entrem no processo do que é ser saudável. Lembremos-nos, uma das coisas que o Cristo nos ensinou, que Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Não se engane, Cristo veio para todos, no que tange pessoa, mas os que ouviam o Evangelho e que davam mais atenção, eram aqueles que se enxergavam como a escória do mundo, e compreendiam que a palavra de Cristo, o Evangelho do Cristo, não os repelia, também não aceitava do jeito que ele está. Vai e não, lembremos sempre disso, vai e não peques mais, mas recebia, e dizia, vai e não peques mais, agora recebeu a palavra, recebeu a autoridade do não, vai e não peques mais. Existem pessoas que acabam repelindo outras, porque não conseguem desenvolver aquilo que é o ideal. E qual o ideal? Todos estarem inseridos, celebrando, cultuando, se relacionando. Depois de aconselhar muitas pessoas, eu não me sinto um grande pastor, já falei aqui algumas vezes, né? Acho que vocês já me ouviram, já falei isso aqui, que eu estou muito longe do pastor que um dia eu sonhei em ser, porque eu sempre sonhei em ser um pastor com cara de pastor, não tem aquilo que você olha assim e fala, pastor, ouve e fala, pastor, procedimentos, palavras, ações, eu me sinto aquém, mas não me culpo também por isso não me sinto baixo por isso não, é simplesmente daquilo que é objetivo de vida. Mas nesses muitos aconselhamentos, por vezes não poucas, peguei casamentos em que o problema não era porque um estava de mal com o outro por uma situação gravíssima, era porque o outro não estava fazendo o que o outro queria que fizesse. Eu sou casado, minha esposa está aqui. Enquanto nós precisamos tomar cuidados para que nós mantenhamos a saúde do nosso relacionamento e deixemos as coisas menores de lado. Mas um dia, conversando com pessoa, o Espírito Santo ministrou meu coração. Eu estou convencido que tem pessoas que jejuam, que oram. Não deixem de fazer isso. Continue jejuando, continue orando pelo seu casamento. Mas existem algumas pessoas que só vão se aproximar de Jesus através do amor. Por isso que está aqui, versículo 14. Não adianta nós querermos inculcar na cabeça dos outros o Evangelho. Dizer assim, você vai ter que ser desse jeito. Não vai adiantar. Mas agora, se eu amar,
com o amor de Cristo, pode ser que aquele meu cônjuge, o seu cônjuge, seja alcançado pela graça de Deus e se aproxime, não por imposição, mas por amor. Pode ser que esse cônjuge nunca encontre e compreenda a palavra da salvação, mas você está casado, você está casada, e o que você vai fazer? Vai viver uma vida contínua de tristezas, de desilusões? Não, de forma alguma. Viva o seu casamento da forma melhor que pode ser vivida, amando de coração, ajustando o que é possível ajustar, trazendo a compreensão da sua fé para quem quer que seja, mas olha, viva o seu casamento, não deixe que isso seja um impedimento para você viver o casamento pleno na graça de Deus, ainda que o outro não esteja na graça. Se lembre que o conselho de Paulo você se mantendo casado com quem não é cristão, você vai o santificando, e o termo ali é bem interessante, porque você está o conduzindo, não é salvando não, mas está o conduzindo. E aí eu termino, graças a Deus em tempo. Família da fé, relacionamentos. Se eu tenho que buscar a perfeição, mas eu não tenho que adorar o perfeccionismo, porque o perfeccionismo repele, não empodera, não traz à luz o que precisa trazer. Termino esse ponto e volto para o ponto que deu aqui um estalo bem legal. Tem pessoas que acabam não desenvolvendo isso dentro da sua casa porque elas mesmas falam assim, como eu sei que não vai fazer do meu jeito, então é melhor que nem faça. Não precisa levantar a tua mão não, mas quem é assim desse jeito? Não precisa levantar a mão, por favor, não quero constranger ninguém. Quem é assim desse jeito? Eu faço tudo, deixa eu fazer logo tudo, não vai fazer do meu jeito mesmo? Não faça isso. Empodere. Faz desse jeitinho. Olha, a missão é essa. Mas eu não vou fazer desse jeito. Não, mas peraí, a missão é essa. Entendeu qual é a missão? Entendi. Vá lá, desenvolva a sua forma de fazer. Mas a missão é essa. Quem é militar aí, tem vários hoje militares, né? A missão é essa. Cada um vai agir de uma forma. Existem pontos inegociáveis. Aí quem está ali maduro vai entender quais são esses pontos inegociáveis, e tem hora que fala, não, é desse jeito mesmo. Não, é desse jeito mesmo. Mas tem outras coisas que, não, a missão é essa. Vai lá e toca, só quero que a missão esteja pronta. Terceiro e último. Numa família da fé, em relacionamentos, nós aprendemos a perdoar. Porque se o testar é o novo planejar, nós precisamos compreender que às vezes, na caminhada, podemos machucar uns nos outros. Não é legal que aconteça isso. Não é bom que aconteça isso. Não é o nosso alvo que aconteça isso. Mas pode acontecer isso. E quando acontecer isso, nós precisamos estar prontos para perdoar. Porque o perdão não é aquilo que deixa. E aí, termino dessa forma. O perdão é aquilo que mostra também, olha, foi nisso aqui que você me machucou. Foi nisso daqui que eu me senti ofendido ou ofendida. Estou liberando perdão. Mas olha, foi isso que machucou. E com isso, o que você está fazendo? Ao perdoar, você também está ensinando a outra pessoa que está na mesma intenção da edificação do corpo, a fazer o quê? A não fazer mais aquilo.
Porque você já está convertido do perfeccionismo. Porque tem gente que de fato só acha que é bom aquilo que faz, mas como nós somos cristãos, nós estamos convertidos do perfeccionismo, nós entendemos que não é tudo que também tem que nos machucar, mas existem pontos que acabam nos machucando demasiadamente, e nesses pontos precisamos apontar, mas dizer, ó, estou bem, vamos seguir, mas olha, ajuste isso aqui, por favor. E se acontecer comigo, eu gostaria que você fizesse da mesma forma. Eu gostaria que você falasse, foi isso que você fez. Foi isso que você falou, foi isso que como você olhou, foi essa atitude. Mas você tem que estar muito equilibrado. Por que equilibrado? Você precisa estar saudável. Porque senão você vai achar que todas as suas iquisiras são aquilo que tem que se prevalecer. Então você tem que ter aquele discernimento de saber aquilo que é apenas um mimo, apenas uma vontade, e aquilo que é um ponto essencial para a edificação da sua casa, da sua família.